Então vamos lá, pessoal, para a documentação que nós estamos. O que diabos é esses structs, né? O que é um struct? Eu já vou dar um spoiler, que se você já tem familiaridade com orientação a objetos, o assunto struct não vai ser algo, não vai ser um bicho de sete cabeças para você. É um assunto bem simples, tá? Eu vou traduzir aqui para vocês porque está em inglês, né? É o seguinte, o que está escrito aqui? Eu vou ler pelo menos a prévia. É, um struct ou estrutura é um tipo de dado customizado que permite a você empacotar e nomear múltiplos valores relacionados que formam um grupo significativo. Ou seja, você pega vários valores, empacota em um lugar só, nomeia esses valores e a essa struct, e isso forma um significado, tá? Ele até diz para nós, se você está familiarizado com alguma linguagem orientada a objetos, é, o struct é como se fosse os atributos de um objeto, ou seja, não tem como você definir uma classe, por exemplo, pessoa, aí tem os atributos pele, cor, olhos, enfim, né, são os atributos físicos da pessoa, por exemplo. Então é o mesmo esquema aqui, tá, no struct. Pô, e como é que é a anotação desse cara? Como é que esse negócio funciona? Vamos ver aqui, avançando na documentação. Olha só, a struct ela tem esse formato aqui, tá? Você coloca a palavra-chave struct, o nome da struct e os seus atributos. Para você definir um atributo na struct, você precisa do nome do atributo e do valor. Desculpa, do nome do atributo e do tipo deste atributo. No caso, ele definiu uma struct chamada usuário, né, user, e ele definiu alguns tipos de dados aqui, né, definiu alguns campos com alguns tipos de dados. Então, por exemplo, active é como boolean, username é como string, e-mail é como string e sign in é como o 64. Isso aqui é um número, tá? Só que é como se fosse um float. Entenda como se fosse um float. É, beleza. E aqui ele mostra como é que você pode utilizar um struct, né? Como é que você faz para, de fato, depois que você define um struct, utilizá-la? É muito parecido com uma instância de uma classe. Não tem quando você instancia uma classe e transforma uma variável em um objeto? É o mesmo esquema, tá? A anotação, obviamente, é um pouco diferente, né? E mesmo eu falando com vocês assim sobre orientação a objetos, struct, a struct ela não vai extrair 100% da orientação a objetos, tá? Então não fique preocupado com isso. Mas vamos tentar entender como é que ele faz para gerar uma instância, né, dessa struct. Você pode definir os valores da instância previamente cadastrados como? Quando você for definir os atributos ali do struct, você vai ter que usar o nome da struct, tá? Você vai ter que definir o nome do struct aqui. Aí você vai ter que abrir chaves. E aí você vai definir o que? O nome de algum atributo ali dentro, atributo, campo ali dentro do struct. E colocar o respectivo valor. Active como true. Username, ele definiu como string, então ele colocou um valor de string. A mesma coisa para o e-mail, a mesma coisa para o sign-in, né? Então, é mais ou menos assim que você gera uma instância de um struct. É, tem muitos casos, né? Você pode acessar não só, né? Não só também você não só definir a struct, como você pode alterar os valores dentro dela, né? Por exemplo, você definir aqui ele mostra um exemplo muito legal do seguinte: ele definiu a struct já previamente configurada e ele quer trocar o nome do e-mail. Só que olha só, o que que ele teve que fazer? Ele teve que transformar a variável que contém, né, a instância da struct como mutável, né? Ele teve que transformá-la como mutável. Por quê? Lembra que eu falei antes? Toda variável que você criar no Rust, ela é imutável. A mesma coisa vale para quando você cria uma instância de um struct. Se você quer alterar um valor lá dentro,
você precisa definir a variável que contém essa instância como mutável. Mas tá, o que a gente precisa saber mesmo de struct até o momento para a gente resolver o nosso problema é, como a gente pode definir uma struct e como a gente pode instanciar essa struct, tá? Então, eu vou voltar lá para a gente tentar implementar isso no nosso caso, tá? Então, vamos lá, pessoal. Tá, a gente viu como é que a gente pode definir uma struct e como é que ela vai ser útil para o nosso caso. Bom, já que a gente está falando de um sisteminha de caixa e a gente está falando de dar um significado, né, para essa variável entrada, né, a gente está falando também de querer ter uma forma mais fácil de processar esses dados, representar os dados que a gente vai receber do usuário, né, porque a gente vai receber mais, a gente vai extrair mais dados do usuário mais para frente. Então, uma forma de fazer isso usando struct. E no nosso caso, eu acho que é bem óbvio qual tipo de struct que a gente vai usar aqui, né? Eu vou escrever struct e o nome da nossa struct vai ser caixa. Olha só que legal, né? O nome da nossa struct ela vai ser caixa. É, Tá, o que tem em caixa? Lembra que a gente discutiu que caixa tem saldo, tem entrada, tem saída? Então, esses são os atributos do nosso caixa. Isso aí é o que forma o nosso caixa. Então, a gente já sabe que o nosso caixa tem um saldo, o nosso caixa tem uma saída e o nosso caixa tem uma entrada, tá? Beleza, a gente sabe, pelo menos até o momento, quais são os campos, né, os atributos que a gente vai usar no nosso struct de caixa, né? Mas não adianta a gente fazer só assim. A gente precisa definir um tipo para cada um desses atributos. Eu vou explicar para vocês já já, mas o tipo que eu escolhi foi o F64, olha só. F64, F64 e dois pontos F64. Não esquece também, galera, eu estava quase esquecendo de colocar vírgula aqui, tá? Para separar esses atributos aqui. Mas pensando só, esse F64 ele seria um float, entendeu? Um número com ponto flutuante, sabe? Quando a gente quer manipular dinheiro, por exemplo, que vai ser o nosso caso. Aqui na documentação, vocês podem dar um preview depois, eu deixei até aberto aqui já. Ele tem uma tabelinha, nessa parte aqui da documentação, como eu vou deixar a documentação no link da descrição, se vocês acessarem aqui essa aba, né, que fica na 3.2 aqui, vocês vão ver os data types do Rush, tá? E aqui, por exemplo, ele dá um overview, né, completo dos tipos de dados, né, os tipos primitivos que ele tem dentro dele. E com esses números aqui que vocês estão vendo lá significam a quantidade de bits. Esses aqui que não são números, eles significam, por exemplo, é, que sim, nem todo processador tem determinadas quantidades de bits. E para normalmente, né, se o seu programa for rodar em várias plataformas, né, vários hardwares diferentes, você não vai saber às vezes se o computador, por exemplo, se o processador tem 128 bits. Então, é bem seguro, né, você usar esse size, né, prefixo ali depois, sufixo depois, entendeu? Esse size aqui significa que vai ser o máximo que o processador atual aguenta, o máximo de bits. Enfim, enchi sua cabeça de balela, mas você não precisa se preocupar com isso não. Isso daqui, galera, esse i e esse u são para definir números inteiros, tá? Para números inteiros. No nosso caso, deixa eu encontrar aqui o que a gente está usando, que seria o aqui, tá vendo? O float, ó. Floating point types, aqui, ó. A gente tem dois floats aqui, que seria o F32 e o F64. Então, esse tipo ele é representado dessa forma aqui. Um número com um ponto aqui, um ponto flutuante, tá? Deixa eu só ver se eu acho um aqui, F-size, não achei. Enfim, mas saiba que você pode usar dessa forma aqui, com o F32 ou F64, ok?
que é o caso que a gente vai usar, né, que é um ponto flutuante. A diferença de um para o outro é que um tem o tamanho de 32 bits e o outro tem o tamanho de 64 bits, tá? Voltando ali, Vamos lá, gente. então, a gente tem aqui nossos atributos já tipados. Agora a gente tem que gerar uma instância para a gente conseguir trabalhar com o nosso struct, né? Para a gente conseguir manipular os valores. Como é que a gente faz isso? A gente acabou de ver, né? A gente define uma variável chamado caixa, tá? Igual, né? Atribuição. Aí a gente passa caixa, abre chaves e define os nossos atributos, tá? O valor dos nossos atributos. Outra parada que o Rush ele tem inferência de tipos, tá? Você poderia fazer dessa forma aqui também, ó. Tipando assim, não tem problema nenhum fazer assim. Mas eu costumo fazer assim, né? Sem colocar o tipo na maioria das vezes, que eu acho que fica mais limpo, né? E o Rust nos ajuda com essas paradas, né? Com a questão da inferência de tipo. Mas vamos lá. É, Vamos definir aqui os valores dos nossos atributos. Como é que a gente faz isso? A gente coloca o valor do atributo, né? E o valor do atributo, não, o nome do atributo, tá? Saldo. E o valor dele. Vamos lá. O saldo, como a gente não tem, a gente não salva dados em uma base de dados ou algo do tipo, a gente salva isso tudo em memória. Então, a gente pode considerar que o saldo inicial do caixa sempre vai ser a entrada que o usuário colocar, tá? Então, por exemplo, a gente vai colocar o valor da entrada aqui, ok? É, Depois, a gente definiu o valor do saldo. Vamos definir o valor da saída, né? O... Ai, carambolas. Isso aí. O valor da saída. Bom, a saída a gente não tem esse valor ainda. A gente vai ter que esperar o processamento do usuário, tá? Mas a gente pode definir um valor padrão. E esse valor padrão ele pode ser muito bem 0.0. Por que 0.0? Porque a gente está tratando sobre floats, né? Os floats, eles têm um ponto flutuante ali, né? Então, se você não colocar esse ponto flutuante, daria até um erro, tá? Então, é bom, você tem que sempre colocar um ponto flutuante ali no seu valor numérico. A entrada, tá, vamos ver a entrada. A entrada vai ser a entrada que a gente recebeu ali do usuário, né? A gente pode passar a entrada, dois pontos, entrada. Só que outra coisa muito legal do Rust é que você consegue, se você tiver uma variável de mesmo nome de um atributo dentro do struct, você pode passar assim, ó, que vai dar na mesma coisa. Fica até mais limpo, na minha opinião. Depois que a gente definiu a nossa instância, eu vou colocar um ponto e vírgula aqui, né? E a gente vai printar, né? O valor desse carinha. Print ln, exclamação i, né? A gente vai colocar lá aquele mesmo esquema, chaves. Opa, saiu o cursor. A entrada, tá? Vou facilitar a visualização, gente. A entrada, dois pontos. Entrada não, ops. Entrada não, caixa. Vamos printar o que tem dentro do nosso struct caixa. O que aconteceu, né? Tudo certinho? Vamos lá. Vamos rodar o programa. Cargo, run, né? E caramba, o tanto de erro, hein? Tá, vamos resolver em partes. Vamos resolver esse aqui primeiro, olha só, que é mais fácil. Esse erro está falando que o nosso struct caixa ela não implementa essa trait, tá? Trait. Trait no Rust, gente, é como se fosse interface. É como se fosse interface, aquela interface que você define no TypeScript ou no Java, enfim, qualquer linguagem tipada, né? Ele tem uma interface. E no nosso caso, a gente não tem a trait barra interface display implementada. Para a gente contornar esse problema. Pô, fechei. Fechei. Não, fechei não. Para a gente contornar esse problema, quando a gente quer printar um struct, você vai seguir esses passos aqui, ó. Acima da struct, você vai colocar um asterisco, vai colocar aqui entre colchetes e derive, ok? Derive o que?
debug. Não se encuca com isso não, tá? Isso daqui é aquela coisinha de mais um pouco mais chatinha, mais avançada de interface. Enfim, só entenda que você tem que colocar esse carinha aqui acima da struct para conseguir printar. Não só isso, como você precisa definir esse formato aqui, ó, dois pontos e exclamação. Exclamação não, interrogação, para você conseguir printar a sua struct, tá? Isso acontece porque esse println ele exige que o que seja passado para ele para printar tenha implementado essa trait display. Não é o caso nessa struct, entendeu? Então agora ele está implementando. Vamos ver se esse erro some. Ó, sumiu o erro, só que ainda a gente continua com um errinho ali, né? Um errinho chato, infelizmente, que é a questão de tipagem. Ele está falando aqui que ele espera receber um F64 dentro dentro dos atributos dessa struct. Só que está recebendo um string. Para a gente contornar esse problema, a gente conseguir transformar esses dados que o usuário nos passa em algo legível para a nossa struct, a gente vai ter que fazer algo que todo mundo com certeza aí conhece, que se chama parse. A gente vai ter que parsear para um tipo que a gente precisa. Então a gente vai pegar um tipo A e transformar em um tipo B, que seria, no caso, o string para F64. E dá para fazer isso com o Rush. Vamos fazer isso logo após que a gente recebe os dados do usuário. Para a gente fazer isso, a gente primeiro precisa pensar assim, olha só, a gente tem que definir uma variável, aí a gente tem que definir o nome dessa variável. No Rust, a gente pode fazer essa definição assim, ó. A gente pode definir uma variável com o mesmo nome da outra. Isso se chama shadow, tá? Isso se chama shadow no Rust. Se você pesquisar na documentação do Rust shadow, você vai encontrar. Você pode definir uma outra variável com o mesmo nome, redefinir, digamos assim. E beleza. Para a gente especificar que a gente quer converter um tipo A para um tipo B, a gente tem que especificar o tipo B, que seria o F64 que a gente quer. Então, a gente quer converter algum valor para F64. Para isso, a gente vai pegar o valor que já existe na entrada e converter usando o método chamado parse, que é retornado pela struct da string, tá? Ele retorna o método parse para você conseguir fazer o parse para algum valor desejado. E o que acontece? Vamos pensar num caso aqui em que a gente transforme esse valor de string para F64. Como está vindo o valor do terminal do usuário, pode dar um problema muito sério na hora do parse para o outro tipo. Por quê? No terminal, você sabe que você pode digitar qualquer valor, né? E outro ponto, né? Além de você poder digitar qualquer valor, você pode digitar vários espaços assim depois do valor. E os espaços são considerados valores também. Isso pode dar muito problema na hora de passear esse valor. Então, para isso, para a gente evitar nesses espaços extras, por exemplo, que vem do usuário, a gente pode colocar antes do parse, né, o ponto trim. Opa, o ponto string que também é fornecido pela struct string, tá? Que nos retorna esse método trim, entendeu? Depois que a gente retira os espaços extras, a gente vai lá e parseia, ok? Só que aí tá, a gente no Rust, a maioria das coisas que nos retornam algum tipo de valor, eles retornam para a gente com esse tipo de formato aqui, ó. Result, tá? Um result. Aí a gente tem um valor a ser retornado e temos um erro a ser retornado, entendeu? Então é isso que o parse vai retornar para a gente depois que ele converter. Ele vai retornar essa estrutura aqui, tá? Ele vai retornar para a gente essa estrutura, esse tipo result, e a gente tem que extrair o valor,
retornar o valor correto, o valor do parse, ou então se deu erro, a gente tem que pegar esse erro. Para isso, existe um outro carinha no Rust que já faz essa tratativa para a gente. O nome desse carinha é o unwrap, tá? Ele, ele pega esse tipo aqui, result, e ele verifica, deu tudo certo, vou extrair o valor para a variável. Deu tudo errado, eu vou lançar um pânico, lançar um erro aqui, tá? Com o que aconteceu, por exemplo. Isso é muito importante para dar o feedback para o usuário, né? No caso, eu vou mostrar para vocês na prática. Mas vamos lá. Salvei aqui. Beleza. Agora a gente converteu a entrada, que é string, para um F64. O que a gente vai fazer? Vamos printar, né, também o valor dessa entrada agora, no momento. Tá? Então, aquele mesmo esquema que eu mostrei. O entre chaves e a variável. Não esquecendo do ponto e vírgula, tá? Fazendo isso, acredito que o nosso problema vai ser resolvido. Vamos testar? Vamos lá. Vamos dar um cargo, run. Esqueci do exclamação. Rodou, hein? Tá com warning aqui, gente, mas é porque a gente não tá usando os campos, tá? Ele lança um warning pra gente, mas a gente vai usar daqui a pouco. Olha só, gente, parou de dar aqueles erros, né? Funcionou. Então, ele está pedindo aqui para a gente iniciar o valor, iniciar a entrada do nosso caixa. Vamos iniciar, por exemplo, com 8,50. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Olha só que maravilha, funcionou, ó. 8,50, né? Caixa, saldo 8,50, saída 0,0, entrada 8,50. Então está funcionando. Olha só, eu disse a respeito dessa funçãozinha aqui, lançar um erro caso dê alguma coisa errada. Vamos tentar colocar um valor inválido aqui para vocês verem o que acontece. Vou colocar um valor, por exemplo, uma letra, né? Lá, ó, ele lança um pânico para a gente, ó. Aqui, ó, ele até coloca o tipo do erro, ó, parse float error, qual o tipo do erro e tudo mais, isso lançado para o usuário, tá vendo? Outro ponto, olha que legal, vamos fazer outro teste aqui. Vamos tentar passar um valor com vários espaços e depois o 850 de novo. Funciona do mesmo jeito, tá vendo? Ele remove os espaços. Então, o nosso programa, digamos assim, ele está tolerante a falhas, né? Olha que maravilha. Então, a gente já consegue extrair a nossa entrada e inicializar o nosso caixa de forma estruturada usando uma struct. Olha só, já temos meio caminho andado. E com isso, né, fazendo isso, a gente já consegue manipular o nosso caixa com uma extrema facilidade, porque está tudo centralizado em um único lugar e além disso, né, a gente consegue ter significado para os dados, né? A gente sabe que saldo é, saída é, entrada é, simplesmente por estar dentro de um struct, entendeu? Esses dados têm relação. Então, enfim, agora a gente vai ter que implementar aquele loopzinho, né? Já que a gente tem uma forma, a gente já consegue extrair os dados, a gente consegue converter os valores tranquilamente. A gente tem que ter uma forma, né, de extrair, né, os dados naquele loop e conseguir manipular o nosso caixa. Então a gente está faltando ainda a gente poder adicionar isso de forma dinâmica, adicionar entrada, adicionar saída, ver também os dados gerais, né? Está faltando bastante coisa. Então agora a gente vai ter que implementar aquela parte do loop que a gente viu lá no início do vídeo, bem lá no início, né, da demonstração, aquele loop lá que fica perguntando o tempo todo o que você quer fazer. Então é isso que a gente vai implementar agora, né?